Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos, né, que acompanham ao canal Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Que Deus ele possa, né, te abençoar neste momento. Meus irmãos, daremos início, né, a mais uma aula, né, da Escola Bíblica, onde os irmãos que têm, né, acompanhado estão aprendendo juntamente conosco a respeito da revista, né, que fala sobre Jó, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Na lição passada, né, a lição de número 6, nós aprendemos sobre a teologia de Elifaz, ou seja, um, né, dos três amigos ali de Jó, que veio com acusações, né, a respeito de Jó. E a lição de número 7, que é a lição a qual nós iremos aprender hoje, que vem falar sobre a teologia de Bildade, com o tema Se há sofrimento, há pecado oculto. Ou seja, uma lição, né? Eu creio que, assim como as lições passadas falou muito conosco, essa lição ela não vai ser diferente. Eu tenho certeza que através desta lição, através dessa aula, ao Senhor, né, de falar ao meu e ao teu coração. Desde já eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever aí no canal Palavra da Verdade, que você possa estar, né, compartilhando os vídeos, né, que estão toda semana, né, tem vídeo, e que você possa deixar sempre o seu like aí, né, o seu joinha, compartilhar com o próximo a mensagem, para que todos venham ser, né, alcançados aí pela palavra de Deus. Que Deus ele abençoe a sua vida. Vamos fazer uma breve oração e daremos início, né, a essa lição, a esse ensino, para a glória de Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, ó Pai querido e amado, nessa hora, meu Senhor, diante da tua presença eu me coloco, Pai, onde eu louvo, exalto e glorifico o teu santo nome. Ó Pai querido e amado, diante da tua presença, Senhor, eu quero apresentar a cada um dos teus filhos, Pai, aleluia, que estão nos ouvindo nesse momento, através, né, deste canal do YouTube, que o Senhor venha alcançar a cada vida, alcançar a cada lar e derramar, Pai, toda a sorte, provisão de bênção sobre cada vida nesta hora. Eu peço-te, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome a frente desse estudo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos conceder a sabedoria necessária, Pai, para ministrarmos esse estudo e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Tome a frente, meu Senhor, é o que eu peço neste momento e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como já disse, né, daremos início nessa lição 7. O Senhor ele possa, né, estar falando conosco. Como já é de ciência, eu creio que de todos os irmãos, né, que estão aí acompanhando os nossos vídeos ao longo dessas 6 lições, né, que já foram gravadas, os irmãos aprenderam, né, um pouquinho aí sobre a vida de Jó, quem era Jó, como Jó ele se portava, né? Como era o comportamento de Jó diante de Deus, como era, né, a vida daquele homem de Deus. E ao longo desses estudos, nós estamos aprendendo também que haviam pessoas que queriam acusá-lo, sabe? Pessoas essas, né, que eram até mesmo próximas de Jó, ou seja, seus amigos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a teologia de Bildade, um dos amigos de Jó. O texto áureo, ele vem dizer assim, lá em Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, como nós sempre dissemos, meus irmãos, nem sempre
a causa, ou até mesmo, digamos que a consequência, né, de um sofrimento, a consequência de uma luta que muitas das vezes um servo de Deus ele possa estar passando aí, enfrentando, é consequência do pecado, sabe? É resultado de um pecado. Nem sempre é assim. Muitas das vezes, Deus ele vem nos ensinar através da palavra que é permissão dele, sabe? Só que nós, dentro do nosso particular com Deus, nós temos que ter essa ciência que tudo é permissão do Senhor. Nem sempre quem está de fora, como era, né, nesse caso específico, Jó ele entendia que não era consequência de pecado, que ele sabia da vida que ele tinha, da intimidade que ele tinha com Deus, mas quem estava de fora não via com esses olhos, não enxergava dessa maneira. Por isso havia, né, pessoas ali próximas a Jó que apontavam o dedo para ele. Com isso a gente aprende, meus irmãos, desde já, que nós nunca devemos julgar e nem apontar o dedo, né, para as pessoas. Olha, o irmão está passando por isso, porque é consequência disso. A irmã está passando por aquilo, porque é consequência disso. Não, meus irmãos, o julgamento não cabe a nós, cabe ao Senhor, sabe? Nós, como servos de Deus, devemos simplesmente orar para que o Senhor ele venha assim, né, ter misericórdia, alcançar a vida, né, seja do nosso irmão, seja da nossa irmã, mas que as coisas elas venham ser colocadas no devido lugar e não simplesmente, né, apontarmos o dedo para o nosso próximo, achando, colocando o que a gente acha em prática e não é dessa maneira. A leitura diária, os irmãos possam estar fazendo em casa essa leitura, seja a leitura diária, né, como a leitura bíblica em classe, elas são baseadas, né, no livro de Jó, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo 4, e Jó, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e Jó, capítulo 25, o versículo 1 até o versículo 6. Que os irmãos possam estar anotando, como eu sempre digo, né? E estar fazendo essa leitura em casa para ter um melhor entendimento, né, daquilo que o Senhor ele quer falar conosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o autor ele foi muito feliz em algumas palavras que ele colocou aqui nessa revista, que eu vou estar compartilhando com os irmãos, para que a gente venha entender um pouco mais dessa teologia que Bildade ele estava colocando em prática. Deus é reto e justo. Ele é santo. Nesta lição, nós veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta, a constatamos ao longo de toda a Escritura. Entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria à vida de Jó? O livro deixa claro que não. O problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Ou seja, a lição a qual nós vamos estar meditando aqui, os irmãos fazendo, né, a leitura em casa, né, a leitura diária, os irmãos vão perceber, trata-se nada mais, nada menos do que um diálogo do próprio Jó com esse amigo chamado Bildade, aonde Jó ele sempre demonstrava o seu caráter, ele sempre demonstrando ser reto, e ele tentava, de alguma maneira, estar se defendendo
mostrando que verdadeiramente nada do que ele estava vivendo era consequência do pecado, e ao contrário disso, seu amigo, em contrapartida, sempre apontando o dedo e querendo de alguma maneira enxergar o pecado de Jó, querendo que de alguma maneira Jó ele expressasse a Deus e mostrasse até mesmo para ele o pecado que estava em oculto. Ele afirmava, olha o cuidado que nós temos que ter, igreja, que ele afirmava que ali havia um pecado oculto na vida de Jó. E o livro sagrado, ele vem nos mostrar e nos ensinar que não era desta maneira. Jó, ele não tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Como eu disse, ele quer apresentar a Jó uma afirmação, né, que ele estava fazendo dentro dessa teologia que ele estava aplicando. Com certeza, em partes ele tinha razão, porque Deus sim, né, é justo, o Senhor é reto e acima de tudo, igreja, o Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele não compactua com o pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Para o Senhor, pecado é pecado. E Deus ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Porém, ele abomina o pecado. Mas nesse caso, Bildade, ele demonstra, né, esse caráter que Deus tinha, sendo reto, sendo justo, sendo santo, sendo, sabe, o Altíssimo. Porém, ele queria demonstrar que aquilo que Jó estava passando, havia na vida de Jó um pecado oculto. Ou seja, nós temos que ter cuidado ao afirmarmos algo a respeito do nosso próximo. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos bons e a dos maus. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, ele vem afirmar, né, dentro dessa teologia, dentro daquilo que ele tinha na mente dele, louvado seja o nome do Senhor, que Jó, de alguma maneira, ele deveria expressar qual era o pecado. Jó, ele deveria falar qual era o pecado, qual era o problema. Porque dentro desse estudo, dentro dessa teologia, Bildade acreditava, né, que aquelas pessoas que praticavam o mal, essas sim,
Deus ele castigava. Assim como ele disse que os filhos de Jó foram castigados, foram mortos, porque andavam em pecado, porque faziam aquilo que, aos olhos humanos e dentro do pensamento dele e diante de Deus, não era agradável. Porém, ele não entendia o porquê de Jó se mostrar ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Jó ele está passando por aquilo. Porque no entendimento dele, Jó tentando demonstrar tudo isso, todas essas qualidades, ele estava em contramão daquilo que era o pensamento dele diante de Deus. Ou seja, Deus ele não iria acusar a Jó, Deus ele não iria permitir que Jó estivesse naquela situação se Jó não estivesse em pecado. Para que os irmãos possam entender, né, mais ou menos aquilo que Bildade ele estava querendo expressar. Olha, é impossível, Jó, você querer, né, demonstrar todas essas qualidades e você está nessa situação, porque Deus ele não vai fazer isso. Deus ele só permite você estar assim se você estiver agindo de uma maneira errada. Ou seja, você tem que declarar qual é o pecado, porque você está em pecado. Era simplesmente essa a ideia. Esse era o pensamento que Bildade tinha a respeito de Jó. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de Bildade não era a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Ou seja, dentro do pensamento, dentro, né, daquilo que Bildade ele acreditava, o homem ele deveria ter mérito em algo. No caso Jó, ele teria que expressar, ele teria que falar qual era o pecado para que o Senhor pudesse ter misericórdia e alcançar a vida dele. Ou seja, para que através do próprio mérito humano, ou seja, através do mérito de Jó, ele pudesse alcançar misericórdia. E é um pensamento, é uma teologia que ele defendia que é totalmente errada daquilo que a palavra do Senhor ela nos concede. Porque nós, igreja, todos somos pecadores. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, somos arrependidos, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, salvos. Mas até então, somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Mas o Senhor nosso Deus não. E o mais interessante é que Deus ele não muda. A palavra do Senhor ela nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor ela vem nos dizer que não foi por mérito nosso, mas foi pela graça. A palavra de Deus diz: olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Para que ninguém venha se gloriar. Ou seja, o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. Sabe? Nós nunca podemos ter mérito, nós nunca podemos nos gloriar, porque é pela graça.
E a graça, ela tem por significado favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos, mas mesmo assim ele não desistiu da minha e da sua vida. Mesmo assim ele nos alcançou. Mesmo assim, ele estendeu as mãos dele para com a mim e para com a sua vida. Ele teve misericórdia de nós. E o que Bildade defendia era totalmente ao contrário, sabe? Como se Jó tivesse que se expressar, Jó tivesse que clamar para que Deus pudesse perdoar o pecado que havia na vida dele, sendo que não havia pecado nenhum. Para que aí sim ele tivesse o merecimento, ou seja, o mérito de receber uma misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. A imperfeição humana. Diante da defesa da teologia feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção, ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Mesmo assim, me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Ou seja, Deus é justo e reto. O ser humano é imperfeito. Aqui, né, o texto ele vem falar, né, sobre a imperfeição humana e a perfeição de Deus, meus amados. Jó, ele era uma pessoa, um servo, que ele sabia se colocar na posição dele. Ele sabia qual era o estado dele e quem era o Deus a qual ele servia. Assim como nós, como eu já disse, somos falhos, limitados, pecadores, meus irmãos, mas servimos a um Deus que é, sabe, santo, que é justo, que é reto, que é maravilhoso. Podemos ficar aqui um tempo todo, uma aula toda falando das qualidades do Senhor. Jó, ele se colocava na posição dele. Mas o que me chama a atenção é que em todo o tempo, os amigos que, ao invés de ajudá-lo, ao invés de estender as mãos, simplesmente apontavam o dedo para Jó. E a pergunta que fica no ar, que até mesmo serve aí, louvado seja o nome do Senhor, como base de tema para esse estudo, que os amigos deles, ele questionava a respeito dessa pergunta, né? É verdade que onde há sofrimento, há pecado? Nem sempre, igreja. A gente já aprende através da vida de Jó, e até mesmo de tantos outros homens e outras mulheres de Deus que a Bíblia ela vem mencionar, que nem sempre aquilo que a pessoa está passando, a prova, a luta que a pessoa enfrenta é consequência de um pecado, é consequência de um erro. Jó, ele poderia até mesmo não entender o porquê de tudo aquilo está acontecendo, mas ele sempre preferiu adorar a Deus. E diante dos amigos dele, ele simplesmente queria demonstrar para aquelas pessoas que eles estavam errados, que o que eles estavam fazendo não era certo. E assim somos nós, igreja, nós temos que ter cuidado. Mais uma vez, nós temos que vigiar.
em relação a isso, sabe? Em querer ficar apontando o dedo para o nosso próximo, quem somos nós? Da mesma maneira, as pessoas, quem são, sabe, o nosso próximo para querer apontar o dedo para mim e para você. E se porventura, assim como aconteceu com Jó, está acontecendo contigo, estão apontando o dedo, né, dizendo que você tem pecado, sendo que você sabe que não tem. A Bíblia diz que tem um, que ele é o justo juiz, sabe? É o Senhor quem justifica a minha e a tua vida. Só que assim como Jó, né, ele esperou ali no Senhor, você também tem que esperar. E o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Mas fique em paz e descansa no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acreditava ser correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que ele acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias, todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Ou seja, Bildade ele defendia ali um moralismo, Bildade ele defendia uma tradição, Bildade defendia um pensamento que ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, a respeito de Deus e a respeito do ser humano, ou seja, que Deus ele não castigaria uma pessoa se ela não merecesse. Era bem isso, né, o pensamento daquele homem. Ou seja, mas por tradição. E ele achava que ele estava defendendo o próprio Deus. Olha, Deus é santo, Deus é justo. Não é certo, Jó, o que você está fazendo com o Senhor. Você tem que falar qual é o seu pecado. Que você está quebrando uma moralidade. Ou seja, ele defendia uma tese de que o próprio Jó estava como que se Jó ele tivesse até mesmo blasfemando contra Deus. E não é dessa maneira, igreja, nós bem sabemos. Por isso que a gente aprende aqui dentro dessa palavra e pegando os estudos anteriores, que nós temos que tomar cuidado. Sabe? Ao falar, ao apontar, nós temos que tomar cuidado. Porque Bildade ele tinha um pensamento e ele colocou em prática aquele pensamento. Ele tinha uma visão, ele colocou em prática a visão que ele tinha. Só que a visão dele, o pensamento dele não estava baseado dentro da palavra de Deus. Ele até achava que estava, mas não estava. E a minha visão e a sua visão tem que estar aqui, ó, fundamentado na palavra. E ainda que esteja, né, fundamentado na palavra, quem é eu e quem é você para julgar alguém, para apontar o dedo para alguém. Nós temos que ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, Bildade simplesmente ele repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos, para que ele as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Ou seja, mais uma vez, né, o estudo apontando principalmente os erros, né, desse amigo de Jó chamado Bildade, em querer, de alguma maneira, igreja, provar que Jó estava errado, provar
que Jó estava em pecado. Só que a gente aprende, dentro da palavra do Senhor, que essa teologia, que esse pensamento, que essa visão era totalmente errada. Porque não tinha base nem fundamento dentro da palavra de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. Ou seja, Jó ele tinha ciência, igreja, de que tudo está no controle de Deus, de que todas as coisas estão no controle de Deus e que principalmente a vida dele estava no controle de Deus. E esse, dentro desta lição, já é um dos primeiros ensinamentos que nós temos que guardar para nós. A minha vida e a sua vida, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, está no controle de Deus. Não queira, muitas das vezes, provar nada para A, provar nada para B, para quem está na esquerda, para quem está na direita, não precisa provar, não precisa se explicar. Basta que você tenha, assim, dentro da sua consciência, assim como Jó ele tinha, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que ele era justo, que ele era reto, ou seja, ande sempre fundamentado na palavra de Deus, ande sempre, né, aqui, ó, nos caminhos do Senhor, dentro daquilo que a palavra de Deus ela diz. Ande sempre com uma consciência limpa, que ainda que as pessoas elas queiram te acusar, você sabe, louvado seja o nome do Senhor, quem é o teu advogado. Você sabe quem é que luta pela tua vida, quem é que zela pela tua vida, porque Jó ele sabia. Ou seja, a tua vida está no controle de Deus, meu amado. Fique em paz. Muitas das vezes você fica, né, aí com o coração afligido. Ó, minha irmã, né, fica aí com o coração afligido, aí querendo provar algo para alguém, sendo que você não precisa provar nada para ninguém. Então, somente fique aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, na posição de servo e serva de Deus, fazendo aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, porque quem justifica a minha e a tua vida é o Senhor, nosso Deus. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, ou seja, para um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Ou seja, meus amados, chegou um momento que, diante daquela luta que ele estava enfrentando, diante daqueles problemas, não só das adversidades, mas principalmente de conviver ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, com alguém que simplesmente só apontava o dedo para ele. Ou seja, primeiro veio ele faz, a própria mulher não entendia o que ele estava passando, e agora a Bildade, né, o seu outro amigo,
Ou seja, chegou um momento da vida de Jó que ele cansou. E ele queria parar já de se querer justificar e se autodefender, porque aquilo que ele falava, ninguém acreditava, porque todos achavam que era consequência de pecado, que era consequência do erro. E ele simplesmente cansou. Porém, em um determinado momento, ele simplesmente disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Jó, ele cansou. Porém, ele tinha dentro do coração dele a ciência de que o Redentor da vida dele vivia e reinava para todo sempre. Assim, igreja amada, tem que ser eu e você. Nós temos que agir desta mesma maneira. Temos que ter todos os dias esta mesma ciência. O seu Redentor, ele vive. E ele reina para todo sempre. Nós temos que ter todos os dias, todas as manhãs, nós temos que acordar com esse pensamento. E ao dormir, continuar com esse mesmo pensamento. Não prove nada para ninguém. Creia que o teu Redentor vive. É o teu Redentor que vai te justificar. É o teu Redentor que vai continuar te ajudando. É o teu Redentor que vai dar livramento para a tua vida. É o teu Redentor que estende as mãos para a tua vida todos os dias. É o teu Redentor. Por isso, creia, acredite, continue firme e não queira provar nada para ninguém. Jó simplesmente cansou. Talvez você que esteja me escutando nesse momento, meu irmão ou minha irmã, esteja cansado já. É tanto problema, é tanta dificuldade. As adversidades, elas só vêm aumentando, assim como foi na vida do servo de Deus. E ainda as pessoas, ao invés de ajudarem, simplesmente querem apontar o dedo. O cansaço bateu na sua vida. As forças estão se acabando, estão indo embora. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesse momento. O teu Redentor vive. O teu Redentor é aquele que ele dá ânimo para o que está desanimado. Ele concede força ao que está enfraquecido. Ou seja, ele é aquele que revigora a tua força. O teu Redentor, ele vive. Isso já é motivo de você glorificar e exaltar o nome do Senhor, aonde quer que você esteja me escutando. Isso já é um motivo de muita alegria para a tua vida, em saber que quem te justifica está vivo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Acredite, creia no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que justifica a tua vida. 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. Ou seja,
Bildad, ele achava dentro, né, dessa teologia, como eu já disse para os irmãos, dentro desse pensamento, dentro dessa visão que ele tinha, que o fato de Deus ele ser poderoso, santo, Deus ele não tinha, o ser humano ele não poderia ter intimidade com o Senhor. O ser humano não poderia se aproximar de Deus. Só que a gente aprende dentro da palavra do Senhor que não é dessa maneira, igreja. Porque todos nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus ela vem nos dizer que o véu ele já foi rasgado. A palavra do Senhor ela vem nos ensinar que outrora, em tempos passados, louvado seja o nome do Senhor, havia barreiras, como o véu era uma barreira para aquele povo de Israel. Porém, essa barreira ela já foi quebrada. O véu ele já foi rasgado e nós, ainda que pecadores, ainda que limitados, ainda que falhos, nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto a Deus. E o Deus a qual eu e você servimos é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus maravilhoso e tremendo, que não tem um sequer que se dobrar o joelho e clamar a Deus de todo o teu coração, louvado seja o nome do Senhor, que vai ter resposta. A palavra do Senhor ela nos ensina que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Se eu e você clamarmos a Deus, buscarmos de verdade, né, com todo o nosso coração e alma a presença do Senhor, nos rasgar diante de Deus, Ele nos ouve do alto céu e ainda responde a minha, a tua oração, igreja. Bildad defendia uma tese de que o ser humano não podia se aproximar de Deus. E nós aprendemos dentro da palavra que se a gente buscar, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai achar, a gente vai encontrar. Se a gente busca, a gente acha, encontra. Se a gente bate, louvado seja o nome do Senhor, a porta ela vai se abrir. O próprio Cristo ele vem nos ensinar isso. E a palavra do Senhor ela diz mais: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, nós vamos encontrar. Basta nós buscarmos a presença do Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Ainda que seja pouco, igreja, a tua força nesse momento. Mas busca o Senhor com essa pouca força, porque o Senhor ele há aí de conceder mais força para você. O nome do Senhor há de ser glorificado através da tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós aprendemos que era um pensamento, uma visão totalmente errada que ele tinha. Porque se o ser humano, sim, querer se aproximar de Deus, Deus ele se aproxima sim. Claro, é no âmbito espiritual que nós estamos dizendo, que nós não o vemos, mas a presença dele nós podemos sentir, igreja. E se nós sentimos a presença dele, já é o primeiro sinal de que ele sim se aproxima de nós. Basta que nós nos aproximamos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. 2, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildad com ironia, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildad faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama.
Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que, no momento do sofrimento, não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente o amor. Ou seja, aqui já está os dois pensamentos, o pensamento de Bildade e o pensamento de Jó. E Jó, ele tem razão, igreja. Claro, como eu já disse, o Senhor ele não compactua com o pecado. Deus ele é poderoso, Deus ele é tremendo, Deus ele é santo acima de tudo. E nós, como servo de Deus, temos que buscar a santidade em todo o tempo. Temos que buscar agir, louvado seja o nome do Senhor, e andar com retidão. E andar de uma maneira que agrade ao Senhor. E andar de uma maneira que o Senhor ele venha assim nos achar que estamos sendo justos e retos diante da presença dele. O Senhor ele venha nos enxergar com bons olhos, igreja. Mas Jó, sobretudo aqui, ele está dizendo algo que nós não devemos enxergar, assim como muitas pessoas enxergam o Senhor no céu, no seu trono, como um Deus que ele é carrasco, um Deus que ele simplesmente está no alto céu olhando para mim, para a sua vida com o dedo apontado, dizendo, olha, eu quero que esse erra, eu quero que aquela erra, eu quero pegar um erro dele, eu quero pegar um erro dela. Não, Deus ele não é carrasco. Deus ele não quer ver um erro meu e um erro seu. Pelo contrário, Jó ele diz que acima de tudo, o Senhor sempre tem a base, o amor. Por isso que a palavra nos ensina, olha, amar a Deus, ao Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que a palavra ela vem nos expressar que nós temos sim que demonstrar esse amor. Que acima de tudo está o amor de Deus. Porém, isso não quer dizer que o ser humano possa ficar vivendo em pecado, que o ser humano possa ficar vivendo uma vida pecaminosa, não. Porque Jó não vivia dessa maneira. Mas nós temos que entender que o Senhor ele não age para simplesmente apontar, querer ver um erro meu e seu, igreja. Querer ver um filho dele caído, não. Acima de tudo, o Senhor sempre demonstra o amor. E nós vemos isso, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo na passagem do filho pródigo, onde nós aprendemos que, enquanto o filho foi viver a vida dele da maneira que ele quis, da maneira que ele achava que era correta, só que nós sabemos que era errada, a palavra do Senhor vem nos dizer que, acima de tudo, havia um amor do pai para com a vida dele. Quando aquele filho se arrependeu, o pai estava ali de braços abertos, esperando aquele filho voltar. Com um novo anel, uma nova sandália, novas vestimentas para a vida dele. E a gente aprende, igreja, que é momento, sim, da gente ficar sempre atento, é momento da gente ficar vigilante, é momento de andarmos com retidão a Deus, é momento de andarmos com o nosso coração voltado ao Senhor, é momento de buscarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de desfrutarmos desse tão grande amor que Deus ele tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele defendia justamente isso. Ele sabia da vida dele com Deus. Ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. E ele tinha plena ciência que Bildade estava errada, porque acima de tudo estava o amor de Deus. E sobre as nossas vidas é desta maneira, igreja. Acima de tudo está sempre o amor de Deus. Louvado e engrandecido seja, né, o nome do Senhor. Então a gente aprende que Bildade ele defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Ou seja, Bildade
Em partes ele estava certo, porque ele defendia a majestade do Senhor. E nós sabemos que Deus ele é santo, igreja, e que o Senhor ele não compactua com o pecado. Mas a palavra vem nos dizer que se um pecador se arrepende e busca Deus de todo o coração dele, o Senhor se volta para ele. E Bildade estava errado com a visão dele justamente por isso. Ou seja, se você é pecador, Deus não se aproxima de você. Se você é pecador, Deus não vai te dar oportunidade, não vai te dar chance, ou seja, Deus ele vai te esquecer. E nós bem sabemos que não é desta maneira, porque Deus não esquece nenhum dos teus. O Senhor sempre se volta para aquele que está com o coração contrito e aquebrantado, para aquele que está arrependido, querendo buscar, né, a presença de Deus. Então, para que a gente possa finalizar, né, o nosso estudo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A conclusão, ela vem dizer assim: nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Ou seja, Bildade ele apresenta a teologia dele. Bildade ele apresenta ali diante de Jó os pensamentos dele. De alguma maneira, como eu disse, certo, ao demonstrar as qualidades do Senhor, em algumas maneiras certo, demonstrar para Jó que verdadeiramente o Senhor ele é santo, que o Senhor ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Porém, em contraparte, igreja, ele estava errado em querer provar para Jó que Jó estava vivendo no pecado, em querer, de alguma maneira, provar e querer que Jó provasse, que Jó demonstrasse qual era o pecado. Porque Jó, na visão de Bildade, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Jó passava por tudo aquilo por consequência de um erro, por consequência de um pecado. E dentro dessa visão, ou seja, dessa teologia que ele pregava, que ele estava vivendo, o fato do ser humano viver, no caso ali, ele achava que Jó estava em pecado, o fato de Jó estar em pecado, havia um distanciamento dele para com o Senhor que estava acima, nas alturas. Ou seja, ele criava um abismo, como o próprio leitor disse, entre a criatura e o Criador. E o que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que nós aprendemos dentro da palavra de Deus que não é desta maneira. O Senhor, ele nunca quer, igreja, criar um abismo entre nós e ele. E isso, em partes, acontece esse abismo quando nós, seres humanos, nos afastamos da presença de Deus. Não é o Senhor que cria o abismo. O abismo existe quando nós nos afastamos de Deus. Quando eu e você deixamos de ter intimidade com o Senhor. Quando eu e você deixamos de falar com o Pai.
aí sim há um abismo. Mas o tempo todo, o Pai está com os ouvidos atentos, querendo nos ouvir. Então, mais uma vez eu reforço para os irmãos, é momento, igreja, de nos achegarmos a Deus. É momento de buscarmos a presença do Eterno. Ou seja, aprendemos mais uma vez, para concluirmos, que não devemos apontar o dedo para o nosso próximo, assim como Bildade e Elifaz já havia feito, né, com Jó. Aprendemos que nem sempre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós acreditamos está certo. Temos, igreja, que tomar cuidado. Temos que vigiar e esperar em Deus. Amém? Essa foi a palavra, esse foi o estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor ele possa falar ao teu coração. Enquanto eu ministro o estudo, o Senhor ele ministra algo ao meu coração. Eu aprendo também juntamente com os irmãos. E que o Senhor ele possa, né, através desse simples estudo, falar contigo, te ensinar assim como ele está me ensinando, e que o nome do Senhor ele venha a ser, né, glorificado em nome do Senhor Jesus. Meus amados, mais uma vez eu peço, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, para que todos venham aí ser alcançados, né, pela palavra do Senhor, para que a palavra, da mesma maneira que está edificando a tua vida, que possa, né, edificar a vida do teu próximo. A próxima lição de número 8, nós aprenderemos sobre o terceiro amigo de Jó, ou seja, a teologia de Zofar. E ele deixa uma pergunta: o justo não passa por tribulação? O justo não passa por tribulação, igreja? Aí nós vamos aprender na próxima aula a teologia de Zofar, ou seja, os pensamentos que esse terceiro amigo de Jó ele tinha e ele queria de alguma maneira implantar. Vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez e que Deus possa, né, estar abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e Altíssimo Pai. Nesse momento, papai querido, amado, santo és tu, meu Senhor. Eu quero agradecer a ti, ó Pai, por mais esse estudo. Neste momento, eu quero agradecer a ti por cada vida, Pai, que está nos escutando, por cada vida que tem, ao longo desses estudos, meu Senhor, dedicado o teu tempo para aprender da tua palavra. Eu peço-te, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando essas vidas, que o Senhor possa edificar, Pai, a cada um, assim como o Senhor tem nos edificado ao longo desses estudos, que o Senhor possa edificar a vida de cada um que está nos escutando, a cada um que tem acompanhado os vídeos, a cada um que tem, né, dedicado do seu tempo para aprender da tua palavra. Pai, eu peço ainda, ó Pai, aqueles, meu Deus, que não têm esse desejo, que ainda não tem essa, sabe, esse desejo ardente dentro dos corações, que o Senhor possa implantar, meu Senhor, para que venham também desejar aprender, para que venham desejar se alimentar, Pai, deste verdadeiro alimento, que é a palavra do Senhor. Pai, visita cada lar, visite a cada família aí que está sendo, né, representada através da vida dos nossos irmãos, e que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai, através das nossas vidas. Assim, né, eu quero agradecer e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em o nome do Senhor Jesus. Os irmãos possam, né, louvado seja o nome do Senhor, estender as vossas mãos nesse momento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um, hoje e para todos sempre. Todos juntos vamos dizer
Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.